Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Então hoje, amados irmãos e irmãs, o Evangelho que irei partilhar, meditar com vocês, se encontra em João capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Então atentos, ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que sempre acompanham a reflexão do Evangelho a cada domingo pela web. Então, neste domingo, a Igreja celebra o dia dedicado ao Senhor e também a celebração dedicada à Basílica do Latrão, ou seja, a Basílica de São João de Latrão. Ela que foi a primeira catedral, a primeira igreja do mundo a ser construída. A catedral esta que se encontra na Diocese de Roma. A igreja mãe de todas as mães, de todas as igrejas do mundo inteiro. Então, meus amados irmãos e irmãs, este templo que é a igreja, onde a comunidade se reúne para celebrar, é manancial de vida e de bênção, onde nela ouvimos a palavra de Deus, que nos alicerça em Cristo. E Jesus ressuscitado é o novo templo, é o novo e definitivo templo onde Deus se manifesta. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje queria chamar a atenção de cada um de nós, assim como o Senhor também vem nos chamar por meio da sua palavra, por meio do seu Evangelho, a este grande zelo que cada um de nós devemos ter pelo templo, pela a igreja da sua comunidade, pela igreja da nossa comunidade. Esse grande zelo que o Senhor hoje nos exorta a termos, esse grande respeito com o templo, com a casa de Deus, onde ali o próprio Jesus se encontra presente na maioria das igrejas, naquelas igrejas onde se encontra o sacrário. Ali se encontra Jesus eucarístico, o próprio Cristo presente. E o que deixou Jesus mais assim santamente furioso foi justamente esse desrespeito com o templo, com a casa do Pai, porque aqueles comerciantes estavam fazendo, aqueles vendedores, os cambistas, estavam fazendo do templo da casa de Deus uma casa de comércio. E isso Jesus não aceitou. Então, ali naquele instante, Jesus faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo, assim como também as ovelhas, as moedas, os bois. Jesus expulsa a todos.
do templo, por causa ali do desrespeito com a casa de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, trazendo também hoje este evangelho para a nossa realidade da nossa vida, assim como Jesus também ficou santamente irado com aquelas pessoas, com aqueles vendedores, não seria muito diferente hoje também na nossa realidade. Nós também muitas vezes o deixamos zangados da mesma forma no meio de nós, onde muitas vezes na igreja nós muitas vezes também não temos esse respeito que deveríamos ter, onde muitas vezes a igreja não é mais, não tem sido mais um espaço de silêncio, um espaço sagrado, porque muitas vezes, até mesmo sem perceber, muitas vezes estamos fazendo da igreja não muitas vezes uma casa de comércio, mas uma casa de fuxico, uma casa de fofoca, uma casa para estar olhando a vida do próximo, a vida dos outros. Isso entristece o coração de Deus, isso atrapalha a nossa oração para a meditação, onde às vezes as pessoas chegam na igreja e vão conversar o tempo inteiro, não param mais para ouvir a palavra, não param mais para estar naquele espírito de intimidade com Deus, naquele espírito de silêncio, e muitas ficam realmente inteiramente dispersas, não conseguem mais sentir ali a intimidade, a presença de Jesus no meio de cada uma delas. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus também nos exorta a vivenciarmos e a tomarmos também esse cuidado, este zelo muito íntimo e muito profundo com a casa de Deus. Até principalmente termos o cuidado de qual assunto nós conversamos na igreja, que tipo de assunto eu estou conversando na igreja. Não é conveniente eu estar na casa de Deus tratando de qualquer tipo de assunto. Por quê? Porque eu estou em um lugar sagrado, em um lugar santo. Eu não estou em qualquer lugar. Então precisa haver esse cuidado em cada um de nós, esse policiamento, esse vigiar, porque nós estamos em um local sagrado, um local que exige respeito. Então nós precisamos, ao entrar na igreja, já entrarmos com esse espírito de intimidade para com Deus, já buscarmos realmente esta vida de oração, para não nos deixar, para que não nos deixemos nos dispersar por ninguém. Se você vai à Santa Missa, se você vai ao grupo de oração, se seu amigo está conversando, está tentando lhe tirar a atenção, peça para ele: meu amigo, deixa para depois. Ao final da missa, ao final da oração a gente conversa. Agora não é o momento oportuno. Vamos prestar atenção na celebração da Santa Missa, ou no grupo de oração, ou em alguma oração que esteja sendo conduzida. Depois desse momento de oração, a gente conversa, a gente trata desse assunto. É preciso que nós tenhamos realmente esse cuidado, essa disciplina. É assim como também, continuando o Evangelho, onde Jesus fala para aquele povo que destruiria aquele templo e em 3 dias o ergueria novamente. Então Jesus fala para eles ali de uma maneira metafórica, que eles também não conseguem entender. E eles até perguntam para Jesus: nós levamos 46 anos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias? Como isso é possível? Isso não pode acontecer. Mas eles não compreendiam o sentido que Jesus falava. Mas Jesus estava falando do templo, do seu próprio corpo. Jesus já estava ali, meus irmãos, profetizando aquilo que mais tarde viria a acontecer na sua paixão, onde Jesus seria entregue, Jesus seria morto na cruz, desceria às profundezas da morte, mas ao 3º dia ressuscitaria. Ao 3º dia venceria a morte, venceria realmente todo o pecado
da humanidade, trazendo assim para cada um de nós a oportunidade da salvação eterna. E assim se cumpriu as Escrituras, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia. E ali, depois da ressurreição de Jesus, os seus discípulos começam a compreender aquilo que Jesus narrava, aquilo que Jesus falava no Evangelho, que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então, meus amados irmãos, o Cristo ressuscitado é realmente esse novo templo que reúne a cada um de nós, a todos os cristãos. Então, que peçamos realmente esta graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, a graça realmente do zelo pela casa de Deus, a graça de, ao entrarmos na igreja, na casa de Deus, entrarmos realmente com um propósito, com a iniciativa da oração, com o nosso coração voltado para Deus. Que Deus nos abençoe a todos, a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.